estilos de arquitetura, com o tempo eles sofreram, claro, modificações, como todo tipo de arte modifica. Mas, em sua opinião, as metamorfoses da cidade, as modificações da arte da cidade, em termos culturais, ajuda ou prejudica? Porque, de certa forma, pode ajudar para novas culturas ou pode mesmo prejudicar, porque essas culturas antigas sumirem. Mas, em sua opinião, qual desses acontece? Eu acho que você já deu uma resposta para a própria pergunta. A ideia você tem dois lados aí, né? Eu gosto muito de observar essa contraposição do moderno com o antigo. Eu gosto muito, então eu gosto muito de ir na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, para mim, é um lugar maravilhoso, né? Mas eu tenho o próprio centro da cidade está assim, né? Você tem de um lado lá o prédio, né, maravilhoso do Banespa, e do lado dele você tem o prédio da Bolsa de Valores, que são duas coisas diferentes. Você tem lá um outro processo de verticalização, contrapondo com o próprio mosteiro do São Bento, que é muito antigo, que é de um padrão europeu muito antigo. Você tem também na Avenida, novamente voltando à Avenida Paulista, a ideia da verticalização. Eu acho isso muito rico, quando você contrapõe essas duas formas, do moderno com o antigo. Porém, nós passamos por um processo muito triste, em que o moderno está engolindo esse antigo. Né? Casas antigas hoje são vistas como casas velhas e existe uma diferença muito grande. Né? Uma casa velha não tem uso, não tem valor nenhum. Uma casa antiga ela tem um valor histórico, tem um valor cultural, né? Tem um valor, eu posso dizer, inclusive literário. Né? Muitas passagens que eu tenho na cidade de São Paulo você encontra em grandes livros, aí, principalmente Machado de Assis, entre outros. Então precisa ser preservado, sim. Esse processo precisa ser preservado, sim. Posso evoluir? Posso, sem perder a minha história. Eu jamais posso evoluir, em nenhum sentido, nós estamos falando aqui da arquitetura, mas em nenhum sentido evoluir sem dar prioridade e sem preservar o que nós temos de tão importante, que é a nossa história. Tanto que com a tecnologia, as livrarias também não estão tendo mais pessoas e algumas até fecham, né? E com isso as arquiteturas delas, que algumas livrarias têm um modo muito bonito de ser construídas, e elas acabam até falindo ou fechando mesmo, porque algumas livrarias são públicas por causa da internet, que agora ninguém mais praticamente usa livros, sabe? Assim. Eu acho essa colocação sua muito importante, né? Valorizar esse trabalho, valorizar essa forma de arte, que às vezes não é apreciado por muitos, visto como coisas diferentes, como eu já falei anteriormente. Para mim sim é arte, e muitas vezes acaba se perdendo nesse processo que você falou. Eu acho que nós podemos usar a internet e podemos usar outros meios tecnológicos para valorizar isso daí. Eu gosto muito do período de Natal, quando essas arquiteturas são extremamente valorizadas, né? Em vários lugares, não só na Avenida Paulista, mas em outros estados também. Eu gosto muito também quando você fala sobre uma livraria, quando você vai em algumas livrarias que ainda mantém aquela estrutura antiga, né? A colocação inclusive das prateleiras, para lembrar da estrutura arquitetônica e cultural. Então isso é importante. Obrigado, professor. Nada, que isso. Prazer, amigo.